Salve meu povo, minha pova, meus lindos e minhas lindas. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Aqui é o professor Amauri e essa aula vai ser de um assunto bem complicado, né, que bota ali uns parafusos na nossa cabeça, que é a questão da evolução. Na verdade, nós vamos falar sobre dois cientistas do passado que foram os primeiros, os precursores dos estudos no processo da evolução das espécies, e a partir deles então a ciência passou a encontrar caminhos e hoje o processo da evolução ele é um pouco melhor compreendido, né? Não muito, porque é um processo muito lento que demanda muitos registros, mas hoje se tem uma ideia gigante de como a evolução acontece. Uma coisa que é fato é que a evolução das espécies ela existe, tá? Isso não tem como negar. Agora, como aconteceu, isso já é um pouco mais misterioso, e graças a esses dois cientistas, as ideias elas começaram a valer, a dar, na verdade, campo para novos estudos. Tá? Então, vamos ver as ideias de Lamarck e de Darwin. As espécies, ideias de Lamarck e ideias de Darwin, né? Que são ali os caras que deram o ponto, né, o pontapé inicial na compreensão do processo de evolução. Nem todas as ideias, obviamente, elas faziam muito sentido, mas foram muito importantes para abrir a mente das pessoas e compreender que a evolução é um fato e não só uma ideia, né? E o primeiro cara, Jean-Baptiste Lamarck, que nasceu em 1744 e veio falecer em 1829, ele era francês, tá? E ele é o cara que surge com as primeiras ideias evolucionistas, o cara que dizia não, as espécies elas mudam ao longo do tempo, elas não são imutáveis, né? Naquela época nós já havíamos falado, para algumas salas eu falei, né? Não para todas, sobre o fixismo. O que é o fixismo? O fixismo é a ideia de que as espécies elas nasceram perfeitas, tá? Criadas por Deus, e que elas não sofrem mutações ao longo do tempo. Lamarck dizia que não, que as espécies elas vão sendo modificadas a partir de situações ambientais, e à medida que o tempo passa, aquela espécie então torna-se perfeita, e a partir do momento que ela torna-se perfeita, ela não evolui mais, tá? Professor, então você está querendo dizer que o que está na Bíblia está errado, que não é assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. A origem da vida é uma coisa, a evolução dela é outra, tá? Então não dá para misturar os dois assuntos. Pois bem, Lamarck, embora ele tenha sido ali o primeiro cara a questionar as ideias do fixismo, de que as espécies não mudavam, ele só começa a ter reconhecimento depois da morte dele. Né? Ninguém levou muito em consideração o que ele dizia, porque a força da ideia do fixismo era muito grande. Depois que ele veio a falecer, que começaram outros cientistas a questionar o fixismo, né, a pensar na evolução, e as ideias dele, então, vêm à tona e ganham grande importância, tá? E aí o que Lamarck ele dizia, o que ele afirmava? Ele afirmava o seguinte: a natureza, ao produzir sucessivamente todas as espécies de animais, e começando pelo menos perfeito e mais simples, acaba o seu trabalho com o mais perfeito, gradualmente aumentando a sua complexidade, tá? Eu deixei um link aí, porque assim, tem muita informação sobre Lamarck, sobre a vida dele, sobre os trabalhos dele e tal. Hoje vai ser só um resumão, não tem como falar muito, porque é muita coisa, tá? Então quem tiver curiosidade, ficar interessado, tá aí o link para ler mais a respeito. Tá? As ideias mais conhecidas de Lamarck, primeiro é a lei do uso e desuso, né? Que ele dizia o seguinte, que um organismo ele utiliza ou deixa de utilizar determinadas partes do corpo, e quando ele utiliza mais, aquela parte do corpo ela se desenvolve, e essa parte sendo desenvolvida passa para gerações posteriores, né? Só que ele usou, para fortalecer essa ideia,
dois animais. Primeiro as girafas e depois eu vou falar das aves pernaltas, por exemplo, um jaburu, né? Ou uma garça, tal. Ele dizia que as girafas, em busca do alimento mais alto na árvore, ele esticava tanto o pescoço que durante a vida crescia um pouquinho mais. E o filhote dele ia ter o pescoço um pouquinho maior, que ia ter um pouquinho maior, até que virou as girafas atuais, que são perfeitas, né? Só que me estranha essa ideia, porque se você parar para pensar, por exemplo, vocês provavelmente devem ter alguém que, ou conhecido ou parente, que gosta muito de fazer atividade física, ele sempre gostou. E teve o filho que é mirradinho, fraquinho. Porque na ideia de Lamarck, o cara que ele faz atividade física e é musculoso, ou a mulher, ele vai transferir essa característica para o seu filho, né? E a gente sabe que não é assim. Outro exemplo, eu não lembro se eu coloquei slide no final falando disso, qualquer coisa eu pulo. Já fizeram testes com ratos. Rato se reproduz muito rápido, né? Então você pega ali um casal de ratos, corta o rabo. Você pega outro casal de ratos que deixa com o rabo sem cortar, para ser o controle. E aí esses ratinhos que tiveram o rabo cortado, têm filhotes com rabo. Aí você pega esses filhotinhos e corta o rabo deles também. Os filhotes desses filhotes continuarão tendo rabo. Então não é o fato de usar ou não que o animal vai perder um órgão. Tá? Existem outras coisas mais complexas. Tá? Mas agora uma coisa que é importante é que Lamarck foi o primeiro a falar sobre evolução. Ninguém tinha falado sobre isso. Ninguém ousava falar sobre isso, porque falar sobre isso questionava um pouco alguns pensamentos mais fundamentalistas da Bíblia. Né? Embora muitas pessoas estudiosos da Bíblia entendam o processo de evolução, já tem gente que ainda questiona, tá? Eu falando dos ratos e tá aí, né? Escrito. Pois bem, gente. Outra característica é a lei dos caracteres adquiridos. Eu falei para vocês, então, que um cara faz musculação transfere pro filho dele a musculatura, né? A característica de ser musculoso. E essas características iam sendo passadas de gerações para gerações. Aí volta nas árvores pernaltas, né? Que elas, em busca do alimento que ficava debaixo dos lagos, tal, de lagoas na beira do lago, do rio, por exemplo, para não molhar as penas, eles esticavam a perna e conforme eles iam crescendo, né, as pernas, ficava mais fácil procurar alimento, né? Porque essas características foram transferidas dos descendentes ou dos genitores para os descendentes, tá? Então, como eu dizia, são ideias meio malucas, mas muito importantes. Por que muito importantes? Porque ele foi o primeiro a questionar o fixismo, a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, tá? E o nosso planeta está lotado de provas de que isso é verdadeiro. Posterior a Lamarck, surge um cara que nasce em 1809 e veio a falecer em 1882, e ele não sozinho, né, ele teve a ajuda de um rapaz chamado Alfred Wallace, um pouco mais novo, né, nascido ali em 1823 e falecido em 1813, eles desenvolveram uma teoria que revolucionou a comunidade científica. Vou falar principalmente de Darwin, né, Charles Darwin, porque o livro que ele escreveu, A Origem das Espécies, embora tenha ali a grande participação de Alfred Wallace, Charles Darwin é o cara que ganhou mais nome, principalmente por ser rico, né, veio de uma família de boas posses. Ele era geólogo, ou seja, ele estudava a composição do solo, né? E também era biólogo, estudava os seres vivos. Ele era da Inglaterra, tá? E ele viaja durante 5 anos a bordo de um navio chamado HMS Beagle, tá? Para que ele pudesse, então, fundamentar, conhecer mais as espécies ao redor do mundo, né? Ele viaja pelo mundo todo, inclusive ele vem ao Brasil, tá? Se eu não me engano, ele para na Bahia e no Rio de Janeiro. E a partir desses dados que ele coleta na Ilha de Galápagos mesmo, né? Para os terceiros anos do ensino médio tem uma atividade da apostila sobre os tentilhões de Galápagos. Ele percebe que todas as espécies elas sofrem mutações, e não só isso. Ele percebe que um
ser vivo hoje, ele é descendente de outro do passado que era descendente de outro. E que no final das contas, todos os seres vivos são naturais de só uma célula. E hoje, gente, mais para frente, quando nós falarmos de neodarwinismo, é possível perceber algo muito parecido com isso, né? Estudando a genética dos seres vivos, a semelhança genética entre os seres vivos, né? Por exemplo, um exemplo bem bobo que eu vou dar para vocês é que o ser humano compartilha cerca de 11% do DNA do arroz, né? Mas qual o sentido do ser humano e o arroz terem 11% do DNA parecido? Porque ambos são formados por células eucariontes, né, que têm origem em outras células. Então, Darwin não fazia ideia disso, tá? Isso só vem de ser descoberto muito tempo depois. Mas ele já acreditava que todos os seres vivos vêm de um ancestral comum, tá? O livro de Charles Darwin ele foi publicado em 1859 e foi um pega para capar, né? Porque ele trouxe provas muito grandes a partir da viagem dele de como ocorria a evolução das espécies. E a ideia do fixismo foi duramente questionada, né? E aí vários cientistas começaram a desenvolver estudos acerca da evolução e confirmando então várias ideias de Darwin. Tá bom? Bom, gente, quais são as ideias de Darwin, as leis de Darwin e tal? Primeiro que, como eu disse, ele viajou pelo mundo inteiro a bordo desse navio, HMS Beagle, coletando informações, fazendo desenhos. Teve uma exposição de Charles Darwin aqui no Brasil, no MASP, que eu tive a oportunidade de ir. Se eu não me engano, eu era estudante ainda de biologia, não tinha nem me formado, faz tempo. E tinha os trabalhos de Darwin lá, os desenhos dele. Era muito louco, mas muito louco. Uma quantidade gigantesca, os desenhos que ele fazia, desenhos perfeitos. E como ele conhecia muito bem geologia, ele coletava fósseis, né? E aí ele fazia o desenho dos fósseis, comparava com os animais, com as plantas atuais, e ele percebia a ancestralidade. Então foi fundamental essa viagem dele para fortalecer a ideia do evolucionismo, né? E hoje uma coisa que provada, tá? Então essa viagem permitiu coletar uma gigante quantidade de informações. E de acordo com Darwin, gente, existe uma coisa chamada de seleção natural. Enquanto Lamarck acreditava que as espécies elas mudam para se tornarem perfeitas, e dali em diante elas não precisam mais mudar, Darwin dizia exatamente o contrário, que as espécies elas passam por mutações aleatórias, tá? E certas mutações favorecem um grupo, né? E aquele grupo que é favorecido por essa mutação tem uma tendência maior a se reproduzir e transferir essa mutação para os seus filhos. Então, por exemplo, lá na ilha de Galápagos existem uma ave chamada de tentilhões, né? Então imagina que você tem ali 10 espécies de tentilhões, um que come semente, um que come inseto, um que come fruto e por aí vai. Portanto, cada um vai ter um bico diferente, adaptado ao tipo de alimentação. Acontece alguma coisa e o número de plantas diminui muito. Então aqueles tentilhões que não tinham bicos adaptados a comer insetos começam a não conseguir se alimentar e nem se reproduzir. Ou seja, naturalmente foram selecionados para continuarem vivos e se reproduzindo os animais que estavam adaptados a viver aquela situação, né? Então as mutações, elas são aleatórias. Se for uma mutação que me prejudique, eu não consigo me reproduzir e transferir isso. Se for uma mutação que me favoreça, vou fazer aqui dar uma ideia bem boba, né? Imagina que no futuro a radiação solar ela seja muito maior do que hoje e alguma pessoa sofre uma mutação na pele que seja resistente à radiação solar. E todas as outras têm grandes chances de desenvolver câncer de pele e morrer porque a radiação solar é muito forte. Aquela pessoa que desenvolveu essa mutação, ela é imune ou resistente à radiação solar. Então ela tem muito mais chance de se reproduzir do que os outros e de sobreviver. Então as gerações futuras vão carregar essa mutação, tá? Então, de acordo com Darwin, a seleção natural não pega o mais perfeito, não é o mais forte, é o mais adaptado, não necessariamente o mais forte.
tá? Às vezes o mais forte não é o mais adaptado e ele morre. Tá? Vamos dar o exemplo ali da extinção dos dinossauros, né? A queda de um meteoro, a cerca de 65 milhões, levantou uma quantidade gigantesca de poeira que bloqueou quase toda a luz solar ao redor da Terra, reduziu drasticamente a quantidade de alimento disponível, né? Então os animais que eram muito grandes, embora muito mais fortes, precisavam de muita comida. Não tinha comida, eles morriam de fome. Os animais pequenininhos eram mais fracos. No entanto, precisavam de menos comida, e aquilo que tinha era o suficiente para eles, e eles sobreviveram. Então, de acordo com a seleção natural, o mais adaptado àquela situação sobrevive, e aquele que não é adaptado tende a ser extinto. Tá? Lembrando, mesmo o mais adaptado e o menos adaptado podem ter nascido de um ancestral. Tá bom? Gente, as ideias de Darwin, eu vou ler aqui porque acho que é pequenininho, pode ser separado em vários tópicos, né? Então nós podemos reduzir lá as ideias do livro dele nos seguintes tópicos. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os características, né? Não sendo, portanto, idênticos entre si, óbvio. Né? Por mais parecido que eu seja com meu irmão, nós somos diferentes, tá? Dos meus irmãos, por exemplo, eu sou mais moreno, os outros 3 são bem branquinhos. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns chegam à fase adulta. Essa afirmação é um pouco perigosa, tá? Porque existem espécies que não precisam ter muitos filhotes e conseguem garantir o desenvolvimento dos seus filhotes, principalmente os grandes mamíferos, né? Os leões, por exemplo, os tigres, o ser humano, né? Eles costumam não ter muitos filhotes, mas o cuidado que eles têm com os filhotes garante que um número gigante, mesmo sendo poucos filhotes, consigam tornar-se adultos. Agora, já não acontece para várias outras espécies, né? Por exemplo, tartaruga marinha, elas botam centenas de ovos. Menos de 1% vai chegar à fase adulta, tá? Aí já serve para eles essa ideia. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Essa afirmação ela vai depender de algumas situações estudadas na ecologia. Por quê? Se eu tenho uma população que ela é pequena e eu tenho naquele ambiente espaço, água, alimento, essa população ela se reproduz em excesso. Vai chegar um momento que não tem mais espaço e comida para todo mundo. Aí existe um platô, né? Aí mantém o equilíbrio. Se houver mudança ambiental drástica, essa população tende a diminuir, tá? Então vai depender disso, gente. Se tiver muito espaço e comida, os animais vão se reproduzir, natural, tá? Nessa situação vai ter muita luta entre os descendentes, porque apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, tá? Isso mantém então alguma constância no número de indivíduos. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis, eu já havia dito isso, às condições do ambiente, errei a frase ali, coisa feia, onde vivem, têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Falei para vocês dos tentilhões e falei para vocês de um exemplo hipotético de uma pessoa que desenvolve uma pele resistente à radiação solar, né? Os organismos com essas variações mais vantajosas têm mais chances de deixar descendentes, assim como a transmissão das características para seus filhos. Estes apresentam, então, as variações vantajosas. Né? Então, os filhos recebem aquela novidade, como posso falar, aquela característica que é favorável. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora a adaptação ao meio. Agora, se houver uma mudança rápida no ambiente, a coisa muda de figura e aí entra, por exemplo, a ação humana, né, causando ali prejuízos gigantes para a vida selvagem, porque as mudanças ambientais provocadas pelo ser humano estão acontecendo de modo muito rápido, levando, infelizmente, à extinção de espécies, porque elas não têm tempo de se adaptar. Tá? A teoria sintética da evolução. Gente, a teoria sintética já é algo, depois de Darwin, já é algo mais novo, né?
e foi formulada por vários pesquisadores de vários países que foram adicionando os conhecimentos de genética aos conceitos de Darwin, né? Então Darwin foi o cara que falou da seleção natural, e a partir dos estudos essas informações elas começam a ser confirmadas, né? E quem tem grande participação nisso é um outro pesquisador, que foi Mendel, né? Nas aulas do segundo colegial, para quem é do colegial, a garotada do nono que está assistindo também vai chegar lá. Mendel foi o pai da genética. Ele não fazia ideia do que era DNA, né? Assim como Darwin também não fazia ideia do que era o DNA. Nenhum microscópio era capaz de perceber o DNA ainda. Mas o Mendel já tinha percebido através dos estudos dele, né, que existem células reprodutivas, que as células reprodutivas se recombinam, né, elas trocam informações uma entre a outra, tal. Isso é chamado de cruzamento genético, e aí é possível estabelecer hereditariedade, mutação, transmissão de característica, né? Então percebam, gente, não é uma ideia de um cara só. A gente não acredita num cara só. O cara teve uma ideia, a partir dessa ideia um grupo gigante de pessoas começa a estudar, questionar, ver se ele está certo ou errado, e aí a teoria ganha uma força gigante, tá? Então não é um cara só, são vários, centenas de milhares de todos os países, tá bom? Outra coisa, os fatores que favorecem os cruzamentos e aumentam a variabilidade genética são chamados de mutação. Pô, professor, mas mutação não é uma coisa estranha assim, um problema? Não, gente, uma mutação pode ser algo muito bom. Pode ser um problema? Pode. Mas também pode ser algo muito bom. Graças à mutação, existe a mudança, a evolução e tal, tá? E a mutação, ela ocorre em vários níveis, né? Na forma do gene, que é um pedaço menor do DNA. Ocorre uma mutação cromossômica, que é um trecho maior do DNA, então o cromossomo é uma parte bem grande, assim como a questão da recombinação, novos fatores que se recombinam, tá? Esses fatores que atuam sobre a variabilidade genética que já existe, né, a seleção natural, como a gente já falou, a migração, uma população de certos indivíduos que vive numa região e vai para outra, e a oscilação genética, que são genes que vão se misturando dentro de uma comunidade, dentro de uma população, que pode, por exemplo, nós seres humanos, a oscilação genética provoca olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes, né? E por aí vai, tá bom? Lindões, então era isso. Não são assuntos muito simples, tá aí a bibliografia, quem quiser dar uma olhada. Tem muita coisa para ler, tá? Fiz ali uma síntese de tudo e espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Então até a próxima aula, e qualquer dúvida, não esqueçam, nós temos nosso grupo de WhatsApp e o site da escola que está na descrição do grupo das salas, tá? Se não tiver, pede ali para o administrador pôr. Valeu!